Muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. Hoje já é mesmo tarde. O Conselho de Ministros deu hoje início ao processo final de formalização da adesão de Portugal ao Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas, o que concretiza um esforço de relacionamento estratégico com a República Popular da China, parceiro com o qual têm vindo a ser intensificados os laços ao nível do investimento direto e das trocas comerciais. O Conselho de Ministros aprovou também uma alteração ao regime jurídico do Sistema Nacional de Qualificações e definiu as estruturas que asseguram o seu funcionamento, o que representa uma maior atenção à formação e qualificação de adultos. O Conselho de Ministros aprovou ainda a criação de um sistema eletrónico relativo à isenção de IVA para os viajantes residentes fora da União Europeia, reduzindo a burocracia e as filas de espera, espera-se, pelo menos com isso, associada a essa recuperação nos aeroportos e também reforçando o combate à fraude neste domínio. O Conselho de Ministros aprovou uma resolução que autoriza o Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural a definir a percentagem de cofinanciamento nacional até o ano 2022, na sequência da reprogramação do Programa 2020 relativo a esta área, apresentada junto da Comissão Europeia. Com esta alteração foram elevados os montantes máximos elegíveis para projetos de investimento de pequenos agricultores, o valor base do prémio à primeira instalação para jovens agricultores, ao mesmo tempo que se pretendeu flexibilizar as exigências em termos de investimento mínimo. O Conselho de Ministros aprovou a Lei da Saúde Pública, estabelecendo medidas de reforço da vigilância epidemiológica, da promoção da saúde, da prevenção primária e secundária e do combate à doença. Esta lei consolida num único diploma a mais relevante legislação específica da saúde pública, produzida ao longo de várias décadas e atualmente dispersa naturalmente por vários diplomas, procedendo também à sua atualização. O Conselho de Ministros aprovou também a alteração da regulamentação da lei da organização do sistema judiciário, estabelecendo o regime aplicável à organização e funcionamento dos tribunais judiciais de primeira instância, procedendo à reativação das 20 circunscrições extintas, bem como em 23 das anteriormente denominadas secções de proximidade, nas quais voltam a poder praticar-se alguns atos judiciais. Esta regulamentação dá sequência à lei que foi hoje publicada no Diário da República relativamente à alteração do mapa judiciário. O Conselho de Ministros aprovou ainda a proposta de lei que autoriza a criação de um novo regime jurídico das plataformas eletrónicas que organizam e disponibilizam a modalidade de transporte individual e remunerado em passageiros em veículos descaracterizados e estabelece os requisitos técnicos de acesso e regime aplicável a esta atividade económica. Também na área do ambiente, o Conselho de Ministros aprovou o projeto de decreto-lei que atribui ao município de Lisboa a assunção plena das atribuições e competências legais no que respeita ao serviço público de transporte coletivo de superfície de passageiros na cidade de Lisboa. Este diploma transfere a posição contratual detida pelo Estado e a totalidade das ações representativas do capital social da Carris para do Estado para o município de Lisboa. Para mais esclarecimentos, nomeadamente sobre estes três últimos diplomas que referi, dou a palavra em primeiro lugar à Sra. Ministra da Justiça e depois ao Sr. Muito obrigada, Sr. Ministro da Presidência. Como sabem, esteve em discussão durante bastante tempo uma alteração da Lei da Organização do Sistema Judiciário, a alteração essa que visava cumprir o programa do Governo numa dimensão que era a aproximação da justiça relativamente aos cidadãos e alterar o quadro que tinha sido criado em 2014, que gerou bastantes entropias, nomeadamente não só pelo afastamento físico dos tribunais relativamente a uma parte significativa do território nacional, sobretudo territórios mais fragilizados, como também retirou a presença simbólica do Estado numa função de soberania relativamente a essas parcelas do território nacional.
Hoje foi publicada, como foi já aqui dito pela Sra. Ministra da Presidência, a lei, portanto, a alteração à Lei de Organização do Sistema Judiciário, e na sequência disso o Governo aprovou o decreto-lei que regulamenta essas alterações, no fundo refazendo a regressão do território judiciário à medida da nova lei. Foi também já aqui dito que, no essencial, daquilo que se trata da reativação de 20 tribunais encerrados, da intervenção em 20 designadas secções de proximidade que passarão, a partir de agora, a ter efetiva atividade, e também da elevação de 4 secções de proximidade a juízos locais, o que lhes dá outra dimensão em termos de competência. Numa outra perspectiva, houve também a intervenção da legislativa, incidiu também sobre a área de família e menores, em que se procedeu ao desdobramento de algumas secções centrais, de 7 secções centrais, portanto, 7 juízos centrais, porque mudou-se também a designação que se iniciou em 2014, que não tem tradição no léxico judiciário, portanto, retirou-se as expressões secções e instâncias que, efetivamente, não tinham tradição no léxico nacional e regressou-se à designação juízos. Portanto, e nessa perspectiva é importante agora dizer que houve 7 juízos que foram desdobrados, juízes de família e menores, e depois que, por outro lado, se devolveu a competência em matéria de família e menores a algumas instâncias locais naquelas situações em que a distância física dos municípios e a acessibilidade em termos de transportes impedia as pessoas de deslocarem ao Tribunal de Família e Menores com uma diligência e regressarem no mesmo dia. Queria sinalizar que com esta intervenção se aproxima a Justiça de Família e Menores de cerca de 800 mil cidadãos, sendo que aproximadamente 190 mil têm idades até aos 19 anos, portanto, estão naquele período crítico em que efetivamente justifica mais a intervenção desta jurisdição e que, no que diz respeito às demais circunscrições, nomeadamente ao penal, que esta intervenção permite também a aproximação da justiça a cerca de 240 mil cidadãos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra do Ambiente, se faz favor. Obrigado, Sra. Ministra. Dizer então que do lado do ambiente, por um lado uma proposta de lei, por outro lado um decreto-lei, que são da maior importância para a nossa atividade. O decreto-lei tem a ver com, como já foi explicado, a passagem da responsabilidade de concedente e da Autoridade de Transportes relativamente à Carris do Estado para a Câmara Municipal de Lisboa, bem como as ações que representam o capital da própria Companhia Carris. Vem no seguimento do memorando de entendimento que foi celebrado com a Autarquia de Lisboa e fica claro que será a Câmara Municipal de Lisboa, que é quem gere a via pública, quem gere todo o território de proximidade, que pode beneficiar e tirar melhor partido daquilo que são as características de flexibilidade que uma empresa de transporte rodoviário tem numa cidade, no caso concreto, a cidade de Lisboa. Caberá ao Estado pagar o passado, isto é, a dívida financeira que foi acumulada ao longo do tempo e outras responsabilidades financeiras que vêm do passado, passará a ser a Câmara Municipal de Lisboa, aliás, como é comum ao longo de todo o país, a assumir as obrigações de serviço público. A empresa não deixará de ser uma empresa que necessita de apoio e de financiamento público, passará então a ser a Câmara Municipal a pagar essas obrigações de serviço público e a obrigar-se a renovar a frota da Carris, que precisa de uma renovação da ordem dos 250 autocarros nos próximos 2 anos, 2 anos e meio. Fica ainda também combinada a articulação de tarifário, isto é, a Carris, ou se preferirem também a Metro de Lisboa e outras empresas que operem em Lisboa, não podem criar títulos ou tarifas isoladamente, estão obrigados em conjunto a ter e a utilizar títulos intermodais. Foi também então aprovada a proposta de lei relativa ao transporte em veículo descaracterizado, remunerado, proposta de lei essa que tanto regula aquilo que é a atividade das plataformas que fazem esta aproximação entre os clientes e o modo de transporte propriamente dito, bem como também são reguladas os operadores, isto é, as empresas que podem fazer esta atividade, também com normas
normas para os veículos e com normas para os motoristas, de acordo com 3 princípios muito claros. Um primeiro princípio, que é o de defesa do consumidor. Os veículos não podem ter mais do que 7 anos, os motoristas têm que ter formação própria e estarão devidamente identificados, os seguros destes veículos são seguros profissionais. Em segundo lugar, garantias fiscais, isto é, passará a ser obrigatória a faturação eletrónica em todos estes serviços que são prestados, não havendo aqui qualquer hipótese de fuga às responsabilidades fiscais. Em terceiro lugar, e da maior importância, a defesa dos direitos dos trabalhadores. Nomeadamente, os operadores deixam de poder ser entidades individuais, têm que ser necessariamente pessoas coletivas, com o grande ganho que existe aqui do ponto de vista da defesa dos direitos dos trabalhadores e, entre outros exemplos, as horas, é fixado um horário máximo de condução, de acordo com a lei já vigente, que não ultrapassa as 6 horas em contínuo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Estamos agora à disposição das senhoras e dos senhores jornalistas para as perguntas que queiram colocar. Boa tarde. Eu gostava de saber, em primeiro lugar, qual é que é o número de vezes previsível por semana, embora isso possa oscilar, em que um juiz vai estar presente num destes tribunais que reabrem e quantos funcionários, em média, é que estes tribunais vão ter. Em relação ao Sr. Ministro do Ambiente, queria saber se vai haver alguma contingentação em relação a estes veículos. Muito obrigada, senhora jornalista. Senhora Ministra da Justiça. Muito obrigada, Sra. Ana Henriques, pela pergunta que me colocou. Relativamente ao número de vezes em média que um juiz vai estar nestas instâncias reabertas, isso vai depender não só de instância para instância, como da estrutura da criminalidade no respectivo município. Como sabe, a estrutura do crime varia de município para município. No essencial, os atos que vão ser praticados têm a ver com julgamentos criminais. Haverá, obviamente, também atos da área civil, mas esses não vão exigir tanta deslocação do juiz, na medida em que podem ser agora praticados por videoconferência, através da alteração legislativa que foi feita, e, portanto, o número de vezes em que o juiz vai obviamente depender daquilo que for a movimentação nessa específica área, que é a área criminal, que é aquela área que exige esse nível de imediação. Quanto ao número de funcionários, está tudo organizado no sentido de cada uma dessas estruturas estar dotada de 2 funcionários. Portanto, haverá sempre 2 funcionários, sendo certo que se o volume processual não for suficiente para justificar o trabalho de 2 pessoas, as comarcas hoje são grandes e têm uma dimensão que permite aos seus funcionários, mesmo à distância, praticarem atos processuais relativamente a matérias de outro qualquer município da área da comarca. Muito obrigada. Diria que estamos em época natalícia, que é bom que o juiz vá poucas vezes, que significa que é um concelho seguro, que é um município seguro. Senhor Ministro do Ambiente. Muito obrigado. A iniciativa económica em Portugal é livre e nós não estamos, quando estamos a tratar do transporte em veículo descaracterizado, de nenhum serviço público. Estamos a falar de uma atividade privada de mero interesse público. E isso inibe qualquer possibilidade de contingentação. Portanto, respondendo muito diretamente à sua pergunta, estão previstos contingentes? Não, não estão previstos contingentes. Ministro. Raquel Oliveira, do Correio da Manhã. Sr. Ministro, ia-lhe fazer uma pergunta relativamente à Carris. Portanto, a transferência inviabiliza que a Carris possa criar títulos próprios, não é? Aliás, de resto, isso acontece com outras companhias de transportes. A DECO veio ontem levantar a questão dos passos intermodais e de não poder haver passos individualizados por transporte. Portanto, isso continua a não ser possível. Portanto, o Governo está a ponderar abrir essa possibilidade ou não? Muito obrigada, senhora jornalista. Senhor Ministro, faz... Muito obrigado. O Governo advoga mesmo a intermodalidade, ainda antes de falar dos títulos, e já lá irei. Isto é fundamental criarmos um padrão baseado em vários modos de transporte, maiormente à escala metropolitana, para que as pessoas se possam deslocar e fazer o maior número de deslocações possível em transporte coletivo. O que existe na área metropolitana de Lisboa não são poucos títulos diferentes, são muitos títulos diferentes. E, portanto, quanto mais nós tivermos um número mais reduzido de títulos, mais sentimos que estamos a promover a intermodalidade e, com isso, a mobilidade dentro do espaço metropolitano. No caso concreto de Lisboa, no caso do Porto, a situação
é, do ponto de vista da intermodalidade e dos sítios intermodais, mais favorável do que em Lisboa, porque o andante tem, de facto, um peso muito grande e muito significativo. Por isso, eu percebo que, de facto, um título intermodal não é necessariamente utilizado em toda a sua amplitude por parte de quem o adquire, mas é absolutamente fundamental, por um lado, reduzir o número de títulos, porque com isso torna-se também muito mais simples poder utilizar o transporte coletivo, e isso é que é verdadeiramente importante e, em nossa opinião, defende muito o consumidor que se desloca dentro de um espaço metropolitano. Obrigado. Aliás, quem está habituado a esses títulos únicos até estranha quando chega aqui e eles não existem. Muito obrigada, Sr. Ministro.